Olá pessoal, vamos dar continuidade, agora explicando os órgãos de auxílio do Tribunal de Contas, em mais um vídeo, retomando aquela ideia de vídeos um pouco mais curtos, para facilitar a transmissão e a divulgação desses dados. Então, como órgão auxiliar do Tribunal de Contas, a Secretaria-Geral, ela é um órgão de apoio encarregado de supervisionar todas as ações do Tribunal de Contas. Então, a distribuição de competência interna, os funcionários que vão ficar em cada uma dos órgãos para realizar as inspeções, as auditorias, ajuda a secretariar sessões plenárias, na realização das atas, e também é quem se manifesta por último nos processos administrativos. Então a gente vai ver que não são todos, mas a maioria dos processos em que existe uma discussão, principalmente de cunho técnico mais elaborado, ela fala por último e também acaba por sanear os processos, ou seja, ela dá aquela limpa geral para verificar se não ficou nada pendente, se não ficou nenhuma observação a ser feita, se não ficou nada para trás, o que acaba sendo muito útil, até porque às vezes escapa a intimação de algum agente, a gente vai ver a necessidade de individualização da conduta, então todos os agentes que participaram da confecção do ato têm que ser intimados, são obrigados a participar do processo, para evitar nulidades, e etc. Então ela analisa toda essa composição processual e também dá um parecer sobre a regularidade ou não do ato, de forma independente. Então a Secretaria-Geral possui técnicos, possui pessoas de alto gabarito que analisam todo o processo antes do conselheiro levar ao plenário. Então é o último órgão a se manifestar. A Subsecretaria de Fiscalização e Controle, ela tem por finalidade, fazer o apoio técnico operacional necessário ao exercício do controle externo pelo tribunal. Ela que vai a campo, planeja e executa as atividades inerentes a esse fim, Então é quem realiza as auditorias, o pessoal que vai se debruçar sobre o processo administrativo para verificar se todos os elementos estão corretos quando um edital for publicado, que vai analisar esse mesmo processo quando for estudar a contratação, vai a campo também no caso da execução contratual, para verificar se tudo que estava ali previsto no contrato de fato foi aplicado. Então eles analisam alguns exemplos rápidos aqui. Foi realizada uma obra de construção de um viaduto. Essa obra precisa ter uma fundação X, tanto de concreto, tanto de ferro, tanto de estrutura. Essa questão técnica de engenharia, de fato, eu não conheço, mas a turma conhece muito bem. Então, são excelentes profissionais, concursados, pessoal de alto gabarito, um pessoal de suma importância para esse trabalho de controle externo, sempre muito atualizados, um pessoal que não para, um pessoal muito ligado com essa tecnologia nova, fazem uso de drones, uso de equipamentos de alta tecnologia que perfuram o chão, por exemplo, para descobrir se cada camada de asfalto, de pedra, de concreto foi utilizada, por exemplo, na construção de uma via. Então, dificilmente escapa alguma coisa de auditoria nesses acompanhamentos. Algumas situações são de cunho subjetivo, análise de leis, etc., que pode surgir ali divergência entre os órgãos de apoio e conselheiros. Isso faz parte natural, como qualquer situação, mas essas análises mais matemáticas, assim, de composição de material, medição, são extremamente regulares, técnicos, é um pessoal muito bom que auxilia bastante no controle.
A assessoria jurídica de controle externo é um órgão interno do tribunal que é encarregada do parecer técnico jurídico sobre os processos em trâmite. Ela deve se manifestar em regra sobre as questões técnicas, né, envolvendo direito, questões de interpretação de lei, de aplicação de lei, né? Então, a lei, quando é formada, só para vocês terem um repasse rápido, o legislador ele vai lá e atribui o que seria a vontade do povo, né, por ele representado. E dessa vontade resulta o texto normativo. Esse texto, ao ser aplicado, muitas vezes é algo cuja interpretação é simples, né? que é resolvido por um silogismo prático, ou seja, a lei seria a premissa maior, o fato apurado a premissa menor, e a única consequência possível seria a aplicação, na aplicação da norma, seria um resultado esperado. Então, nesses casos que chamamos de decisões fáceis, ela também se manifesta, mas é algo, às vezes, mais esperado. Então, uma aposentadoria, por exemplo, tem que somar tantos anos. Então, a lei fala lá, tem que ter 35 anos de recolhimento, por exemplo. Então, você verificar, tá ali. Um outro exemplo, a lei fala que você precisa, para fazer preferencialmente o pregão eletrônico, e tem que especificar os motivos técnicos para a sua não realização. Então, se o serviço for simples e tiver dentro dos aspectos normativos, quer dizer, é ali só verificar se o edital está correto e se preencher os requisitos do pregão. Agora, tem situações que, naturalmente, diante da complexidade do ato, pode ensejar diversas interpretações, né? E aí a assessoria jurídica ela é fundamental, porque ela vai dar um parecer com base na maior doutrina, nos entendimentos jurisprudenciais de outros tribunais, com base em entendimentos até do próprio tribunal em outros processos análogos, vai puxar essa jurisprudência, ou seja, vai trazer elementos para o conselheiro que possibilitam retirar essa dúvida e chegar a uma decisão mais correta, mais justa diante daquele caso, né? Esses chamados casos difíceis representam uma quantidade pequena no judiciário, mas no Tribunal de Contas, como atuamos especificamente com contratos de altíssimo valor e atuamos com contas públicas, acaba sendo que a maioria das decisões são complexas. Então, a utilidade da assessoria jurídica de controle externo acaba sendo essencial no desenvolvimento do tribunal. E aí tem a Procuradoria da Fazenda Municipal, que ela é regida por lei própria. Ela não é um órgão interno do tribunal, mas ela atua como procuratório da Fazenda Pública, ou seja, como um advogado da Fazenda Pública, né? Ela tem a obrigação de atuar em todos os processos perante ao Tribunal de Contas, exceção feita a administração interna do tribunal, mas no resto a PFM tem que se manifestar. A Procuradoria, apesar da lei lhe conferir independência, ela acaba mais ou menos, quem é do direito vai entender, funcionando como a AGU funciona na Suprema Corte, ou seja, na defesa do ato. Então, ela tem um interesse em tentar passar uma interpretação que é bastante útil e necessária para você poder enxergar o fato sobre a outra janela, né? Principalmente, como eu falei, a maioria dos casos no tribunal são de casos difíceis. Então, essa contradição, né, essa forma de você enxergar a leitura do ato sob um ponto de vista de quem o defende, acaba sendo de suma importância para chegar à justiça da decisão. Então, ela vai lá estudar e abalizar os fatos de acordo com o ponto de vista do gestor público. Se for pegar a lei de introdução ao Código Civil, que teve uma alteração recente, ela coloca que todo órgão que for analisar e julgar um gestor público, ele tem que
realizar isso com base no que o gestor viveu naquele momento, o que ele passou naquele momento para ter tomado aquela decisão. Então, imagine-se agora, estamos num momento de epidemia. Então, os processos hoje são regidos por uma outra norma. Você tem hoje a possibilidade de você contratar por dispensa de licitação, com base numa lei federal especial, fora da lei de licitações, insumos destinados à saúde pública, serviços e bens, dispensando uma série de requisitos. Alguns exemplos: você pode contratar a dispensa hoje dispensando documento comprobatório da situação econômica, você pode contratar empresas impedidas de licitar se elas forem as únicas detentoras daquele insumo. Você pode contratar pagando adiantado, caso seja uma exigência da empresa e ela possui aquele insumo. Então, por exemplo, hoje está todo mundo atrás de máscara, de álcool em gel e de luvas para o serviço essencial desenvolvido pelos hospitais. Então, assim, você não vai esperar um trâmite processual licitatório para realizar essa contratação. Só que daí, quando a gente for julgar isso no Tribunal de Contas, imaginemos aqui alguns anos, é importante o papel da PFM nos alertar, por exemplo, no sentido de que, naquela pandemia, o gestor público pagou 50 vezes mais caro o preço da máscara, não foi por desvio, foi porque era o preço praticado naquele momento. Hoje mesmo, estamos no dia 31, eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de março de 2020, eu assisti uma reportagem de que o pessoal do hospital pagava R$ 4,40 uma caixa de máscara com 60 máscaras, e hoje estão oferecendo a eles por R$ 200. E se não comprar, não tem. Mas podemos discutir isso no PROCON, isso é crime, se não é, tudo bem, mas você tem uma situação emergencial de momento que você tem que salvar vidas, você tem que cuidar das pessoas. O que vai vir depois, a justiça cuida. Agora você precisa da máscara, e para conseguir a máscara agora, você tem que pagar o que o cara está pedindo. Então, assim, essa necessidade de você olhar um julgamento sobre a outro viés é muito importante para justamente trazer para o julgador, trazer para o conselheiro qual foi a situação vivida pelo gestor. Né? Então, a PFM, na defesa do ato, muitas vezes exerce esse papel de defender a realização desse ato sob essa perspectiva do gestor público. Então, é muito importante. Então, agora, só dando uma passagem pelos julgamentos do processo, para vocês entenderem a competência do pleno. Então, qual são as competências do pleno em razão da matéria e em razão do valor? Né? Então, o artigo 31 do Regimento Interno estabelece que caberá ao pleno a competência para julgar os processos acima de 5 milhões, como vimos, julgar os recursos de Câmara e de juiz singular. Então, quando o processo for julgado pela Câmara ou pelo juiz singular, ele também tem essa possibilidade. Apreciar representações de liminares e de recursos, referendar decisões liminares de concessão. Então, assim, quando um sujeito entra com uma representação, ou o próprio tribunal analisa que um edital tem uma falha que não pode persistir, senão vai causar um descontrole ao erário público e à contratação, o que ele faz? Ele paralisa o certame. O conselheiro dá uma decisão liminar de paralisação. O regimento interno obriga o conselheiro a levar essa decisão para referendo na sessão subsequente àquela for dada, para o pleno poder também analisar. Podem ter pontos de vista diferentes dos outros conselheiros. Então, isso é muito comum. Então, cabe ao pleno a apreciação desse referendo. E também hoje existe uma discussão interna, ainda não está no regimento interno, mas começam a debater sobre o tema, sobre a necessidade de pontos sensíveis, independente da concessão ou não de liminar, também serem referendados.
Então, uma licitação grande, por exemplo, a venda do Pacaembu, a concessão da Zona Azul, processos altamente de concessão, né, que duram anos, que podem, assim, já grande gasto público, o conselheiro individualmente pode entender que não, que o certame está regular e que não vai precisar paralisar. Mas ele tem obrigação de levar isso adiante, em tese, né? É isso que está sendo discutido hoje. Mesmo que ele não paralise, ele teria que levar isso para a discussão do plenário e assim permitir que cada conselheiro dê sua opinião em razão desse tema. Mas a nova perspectiva é que o regimento se adapte a essa situação e que esse referendo de negativa também seja levado ao plenário, né? A decisão de negativa também seja referendada. E tem uma questão que eu coloco, que eu vou falar na hora do agravo de instrumento, do agravo regimental, que é o recurso sobre a negativa de liminar em representação. O regimento interno silencia sobre isso, só dando uma palhinha aqui adiantando. Então, o representante quer paralisar um certame. Ele entra, o conselheiro mantém esse certame. Fala, não, esse certame tem todos os requisitos aqui. O sujeito quer recorrer dessa decisão. Em tese, ele não tem recurso pelo regimento interno, mas eu vou mostrar para vocês que por um caminho similar do Código de Processo Civil, que é aplicado de forma subsidiária quando o regimento interno silencia sobre o tema, é possível levar esse pedido de reexame à análise plenária. Na minha opinião, é que já aconteceu na prática uma vez que eu vi, pelo menos. Né? Então, vale a pena estudar. E também temos, assim, em matéria de novidade recente, para dar maior celeridade aos processos perante o tribunal, o chamado julgamento em lista, que é a critério do relator. Ele pode, tanto nos processos da Câmara como do plenário, realizar blocos de julgamento, né? Quando os processos versarem sobre o mesmo cenário fático jurídico, ainda que apresentem situações peculiares diferentes. Então, vou dar um exemplo. A PPP da iluminação pública, que levou uma grande discussão na cidade de São Paulo sobre esse processo de contratação, o que ensejou, acredito que quase uma centena de representações e mais de uma dezena de processos de análise por parte do tribunal, em suas diversas fases. De edital, tiveram 2 editais, em cada edital tiveram mais de 20 processos. Depois teve, durante o procedimento licitatório, outros processos e outras representações. Depois tiveram, durante a contratação, teve a análise do tribunal. Agora, na execução, teve uma execução parcial por meio de emergência, porque a justiça tinha suspendido o contrato. Então, houve análise dessa execução. Depois, a justiça permitiu o contrato. Então, foi assinado o contrato e agora tem análise por parte da execução do contrato. Ou seja, são diversos processos tratando sobre o mesmo assunto. Quando todos eles estiverem finalizados, a escolha por critério do conselheiro, eles podem ser levados para um julgamento em lista, ou seja, uma decisão que albergue todos esses processos para facilitar e dar celeridade a eles. Né? Outra situação que é possível é quando os votos apresentarem o mesmo resultado final. Então, tem muitos processos que as auditorias concluem pela regularidade do ato, por exemplo. E auditoria, assessoria jurídica, secretaria-geral, todo mundo lá de forma unânime entende que o ato está regular. Então, mesmo tratando de matérias diferentes, é um processo que dificilmente vai levar a uma outra conclusão no plenário. Entendeu? O conselheiro pode, quer dizer, 99% dos casos desse aqui de irregularidade, por exemplo, com entendimento unânime das equipes de apoio, vão ser julgados regulares. Então, você pode juntar todos a 40, 50, 60 processos e colocar para um único julgamento em lista. Então, e outra situação que começou agora, recentemente, que
agora em duas situações especificamente, né? Uma nessa que a gente está vivendo agora, da época do coronavírus, que é o plenário virtual excepcional e o plenário virtual mensal, né? Ele é semelhante, em parte, ao processo de julgamento em lista, mas é adotado num sistema virtual. Ele tem algumas peculiaridades em relação a esse sistema, e é importante vocês conhecerem, né? Principalmente quem atua no direito no dia a dia e atua perante o Tribunal de Contas, precisa conhecer esse procedimento do julgamento virtual se ele for parte interessada. Então, a pauta ela é indicada sempre na primeira semana do mês. E a sessão ela fica aberta por 15 dias. E o resultado é divulgado na última sessão do mês. O que acontece? Né? Existe um sistema interno, né? A parte não tem acesso a esse sistema, mas ela indica, o conselheiro coloca o voto dele lá e as pessoas autorizadas, né, pelos outros conselheiros, os outros conselheiros analisam esses votos e, se concordar, silencia, ou pode apresentar um voto divergente, pode pedir para ser retirado da pauta virtual e ser levado à pauta presencial por querer discutir a matéria. E durante o prazo de publicação até iniciar o julgamento, a parte interessada pode entrar com uma petição simples, requerendo a retirada de pauta do julgamento virtual para levar para o processo presencial. Aí, na última sessão do mês, que era quando seria proclamado o julgamento, automaticamente esse processo entra na pauta presencial e é analisada publicamente no plenário com a leitura do voto, a parte podendo fazer sustentação oral e todas as peculiaridades do processo, como a gente verá na tramitação. Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui para depois entrar especificamente na tramitação ordinária e na tramitação precedente da confecção do relatório de auditoria, que é uma novidade no tribunal que possibilitou maior amplitude da análise do processo e, consequentemente, maior chance de defesa para os interessados, como a gente vai ver. Então, até já.